Boa noite a todos, paz seja convosco, nobres irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal A Plenitude das Escrituras. E o tema de hoje, meus irmãos, é o seguinte: verdadeiramente a minha alma encontra descanso em Deus. Então, meus irmãos, sintam-se todos à vontade em mais estudo da Palavra de Deus. Todos sejam muito bem-vindos. Peço por gentileza, já desde agora, que os irmãos possam deixar o vosso like, compartilhar esse estudo, né, essa palavra em suas redes sociais, em grupos de WhatsApp, de Telegram, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, porque é muito importante, meus irmãos, né, o like, o compartilhamento, para que assim essa palavra chegue a mais pessoas, chegue a mais corações nessa plataforma do YouTube, para que também sejam edificados, conheçam a palavra de Deus e a sã doutrina, certo? Então peço por gentileza e depois, né, também após o término do estudo, posso também deixar um comentário, porque isso também ajuda muito na ampliação da divulgação dessa pregação. Então, meus irmãos, deixando esse aviso, vamos aqui ao estudo de hoje, que o título é inspirado no Salmo 62, no verso 1, que o salmista, que é o autor desse salmo é o rei Davi, ele diz o seguinte: minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Então é um salmo muito bonito, o verso primeiro dele é muito belo, e todo o salmo também. Depois recomendo os irmãos lerem, né, meditarem nesse salmo, todo ele. É um salmo curto, mas hoje vamos focar nesse verso 1 e podemos extrair dele uma mensagem, né, edificante, poderosa para fortalecer nosso espírito e encontrarmos descanso no Senhor. Então, começando aqui, no Salmo 62:1, encontramos uma declaração profunda de confiança e descanso na soberania de Deus. Davi, o salmista, ao escrever estas palavras, não estava apenas expressando uma expectativa passiva, mas uma confiança ativa em Deus, no sentido que ele é a fonte e a segurança de sua salvação. A declaração "A minha alma espera somente Deus" revela um estado interior de repouso, onde a alma não encontra alívio ou esperança em nenhuma outra fonte senão em Deus. Então, vemos aqui o salmista, né, Davi, fazendo essa declaração belíssima de que não há outra fonte de alívio, de esperança, de conforto, de repouso de sua alma, senão Deus. Então, Davi, sendo naquela época um rei poderoso, bem-sucedido, tinha um exército, né, numeroso, ele, mesmo assim, ele poderia, né, cair no erro ali de encontrar, né, ali o refúgio dele naquele, em todo esse poderio, né, em toda essa nas coisas materiais, nas coisas físicas. Ele não, ele declara: ó, meu descanso, a minha salvação, o Deus da minha salvação, a minha salvação está no Senhor, no meu Deus. Então é uma declaração que podemos aprender muito com essa declaração do rei Davi. Então, a confiança exclusiva em Deus é o que ele tinha. O primeiro ponto que devemos notar é a exclusividade do descanso e da espera de Davi. Ele diz que somente em Deus. Né? O termo somente é crucial, pois reflete a ideia de um abandono total das fontes humanas e das forças próprias. Por isso, a palavra no hebraico para espera traz a ideia de esticar, de tensionar, de alguém que guarda com expectativa. A espera não é passiva, mas uma esperança ativa que confia plenamente na promessa de que Deus é a única fonte de salvação. Em um mundo que constantemente nos chama para confiar em soluções temporárias, sistemas de segurança, né, em nossa própria capacidade, a declaração de Davi se torna um desafio, né, porque
Muita gente é algo desafiador, né? Diante de tantos recursos humanos, né? De tantos recursos que vêm até nós, de nos chamar para ter, né? Nos assegurar, de nos proteger. São tantos recursos à nossa disposição que isso torna um desafio a pessoa, ela, né, não cair na, na tolice, né, de se entregar a essas seguranças que são passageiras, essas soluções, essas seguranças temporárias, em vez, né, de se entregar a Deus. Buscar essa segurança que é eterna e profunda no Deus Todo-Poderoso. Então, essa declaração acaba se tornando ali um desafio para todos nós, para que possamos desapegar dessas coisas, dessas soluções temporárias, sistemas de segurança, né? E nossa própria capacidade, nossa própria força e inteligência, e se entregar a Deus. Somente em Deus há segurança verdadeira. Então, por exemplo, uma dessas confianças humanas que muitas pessoas caem no erro de confiar é o clássico, né? Confiar no dinheiro. Usar riquezas como base de estabilidade é uma solução passageira que não satisfaz a alma nem garante a eternidade. Por exemplo, vemos em Provérbios 11:28, o Salomão diz o seguinte, ó: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Então veja, aqueles que confiam em seu dinheiro, em seus recursos materiais, certamente cairá. Ou seja, não é nem, Salomão não fala nem se irá cair, é certamente. É a confiança de que aqueles que fazem do dinheiro o seu senhor, do dinheiro o seu refúgio, cairá. O dinheiro é passageiro. Pode ocorrer nos dias de hoje, né? Uma crise mundial, uma crise financeira. E aí? Como já aconteceu muitas vezes. Até anos atrás ocorreu, né, a famosa, que era a crise, né, de Nova York, que ocorreu na década de 20. Muita gente perdeu dinheiro, pessoas ricas perderam dinheiro, se suicidaram. E até, entre aspas, recentemente, né, em 2008 também teve ali uma grande crise que acabou muitas pessoas também perdendo seus recursos, seu dinheiro. Então, a qualquer momento pode ocorrer crises, problemas, que a pessoa perder ali, a empresa quebrar, o dinheiro que a pessoa tinha guardado ser retirado, ser guardado. Aqui no Brasil mesmo, né, aconteceu algo parecido também no início, no final de 90, no início de 2000, né, que muita gente teve seu dinheiro congelado e nunca mais recuperou. Então, com certeza cairá, a pessoa cai ali na angústia, na ansiedade. Então devemos ter a nossa alma, né, ancorada, confiante no Senhor e não no dinheiro. Também outra questão também é buscar validação nas redes sociais ou na opinião dos outros, né? Muita gente recorre a isso, né? Isso traz alívio momentâneo, mas não cura a identidade ou insegurança interior. Então, novamente, as pessoas buscam meios como redes sociais para trazer ali um alívio momentâneo, se interterem, né? Mas não cura a alma da pessoa. Não cura a identidade dela, o eu, né? Não traz segurança, pelo contrário, né? Traz insegurança. Né? Fica ali se comparando com o outro, com as outras pessoas. E acaba caindo naquilo da insatisfação em sua vida. Também outra coisa é recorrer à autossuficiência em tempos de crise. Confiar apenas na própria força pode funcionar por um tempo, mas falha diante das lutas espirituais profundas. Então, novamente, a pessoa pode buscar ali em tempo a própria força,
solucionar as coisas com a sua própria inteligência. Pode até funcionar por um tempo, ali, né, momentâneo, mas diante de muitas batalhas, né, que a gente sabe que a vida do cristão ela é de constantes batalhas, né? Lutas diárias. Mas em algum momento ela vai falhar. Nós somos insuficientes diante dessas batalhas espirituais profundas. Não tem como a gente lutar com a nossa própria força. É muitas batalhas que vêm para provar o crente. Ele precisa do poder espiritual e precisa do refúgio eterno e inabalável que é Deus. Então, novamente, não recorremos, né, à autossuficiência. Em tempos de crise, em tempos de batalha, precisamos nos fortalecer, nos assegurar em Deus. Também outra forma de as pessoas se apoiarem é apoiar-se em líderes humanos, né, como se fossem infalíveis. Pessoas buscam ali políticos, né, pastores, figuras públicas que podem errar. A verdadeira esperança está em Deus. E justamente o que o salmista diz em Salmo 146, os versos 3 ao 6, ele diz o seguinte, ó. Vamos ver aqui rapidamente. Ó, não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. E naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. E mas como é feliz aquele cujo auxílio está no Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Olha aí, então as pessoas às vezes buscam ali se apoiar-se em líderes, em políticos. E aqui o salmista fala de príncipes, que na época podemos aqui trocar, né, por políticos, porque os príncipes aqui eram, né, na época, no contexto ali, o salmista era ali os líderes, né, ali políticos, líderes que governavam a nação, que ficava ali próximo, né, do rei, pois são meros mortais, incapazes de salvar. Lembra que o salmista fala? O Senhor é minha. Dele vem a minha salvação. A minha alma espera somente Deus, dele vem a minha salvação. Então essas forças humanas são impossíveis de salvar. Pastores, claro que principalmente a gente vê muito no sistema religioso as pessoas se apoiando muito nessas figuras do pastor. É claro que o pastor ele é muito necessário, né, dentro da igreja, ali para pastorear os irmãos, né, ajudar, aconselhar, trazer uma palavra, né, pregações, é importante, mas não devemos nos apoiar neles, porque até eles mesmos, né, os próprios pastores, os irmãos, né, que têm esse dom de pastorear, eles também precisam se apoiar em Deus. Então, políticos, não, ainda mais, né, nos dias de hoje, né, que os políticos hoje em dia, praticamente quase sem distinção, eles são corruptos, né, mentirosos, enganadores, né, estão mais preocupados com o bolso deles do que com as pessoas, né, e cuidar dos cidadãos, né, trazer ali desenvolver projetos para melhorar a vida dos cidadãos, né, e figuras públicas, pessoas famosas que podem errar. Então a gente tem que se desligar disso e confiar somente em Deus, pois somente Ele é capaz de salvar. As pessoas, elas morrem, voltam ao pó, acabam os seus planos, mas como é feliz, bem-aventurado aquele que cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu único Deus, porque Ele é que fez os céus, que fez a terra, o mar e tudo que neles há, que mantém a sua fidelidade para sempre. Deus é fiel o tempo todo conosco, está todos os dias ali cuidando da gente, cuidando da nossa família, de nossa casa, tudo em nossa vida.
Então é isso. Então, o Senhor é o que Deus que fez todas as coisas, o Criador de tudo. Quem é o homem, né? Perto de nosso Deus. Então, devemos confiar nele. Fugir, né? As pessoas também recorrem a fugir da dor com distrações e prazeres momentâneos, vídeos, entretenimento, né? Vícios, trabalho excessivo, não tratam a causa da dor, apenas encobrem. Então, as pessoas recorrem também a esse tipo de entre aspas, escape, né? Ficar vendo o tempo todo vídeo no YouTube, no TikTok, principalmente, né? Hoje em dia nós vemos hoje muitas pessoas viciadas em TikTok, vendo ali, que eles falam, né? Rolando pra cima, né? O tempo todo vendo vídeo, distraindo, passando horas e horas ali, cansando a vista, cansando o cérebro, sabe? Isso causa um mal terrível pro cérebro. É muito melhor você, né, ler um livro, alguma coisa. A pessoa fica ali estragando ali a vista dela, cansando, sabe? Aí a pessoa fica com a cabeça ali, né, torta ali para baixo, pode desenvolver um problema no pescoço, é uma coisa terrível. Então, fugir disso, fugir de entretenimento, não que seja errado, né, a pessoa ali ver um filme, ver uma série que, desde que também, né, não seja algo muito impróprio, né, inapropriado, não é errado, né, mas com moderação. Mas as pessoas recorrem a isso para escapar, né? Tem ali um escape, fica ali horas vendo filmes, vendo séries, vícios. E vícios abrange muitas coisas, né? A gente sabe aí, vendo aí, acessando sites, né, de vídeos, né, inapropriados, né? Eu creio que os irmãos saibam do que eu estou me referindo, né? Ali para satisfazer, né, os seus desejos, seus prazeres, né, momentâneos e tantas outras coisas, né? E também, às vezes, tem gente que recorre até ao trabalho excessivo, né? Trabalhar demais. E causa também muito dano às pessoas. Trabalhar, claro, é bom, é lícito, mas o trabalho excessivo, ele causa, ele não tira a dor, ele não causa a dor, pelo contrário, ele traz mais dor. Que isso vai cansar, vai fadigar a pessoa, vai cansar, né, a mente, trazer problemas de saúde, ansiedade, problemas de desenvolver pressão alta, né, que nem aquela de burnout, né? Nós vemos também um exemplo disso no Japão, né? O Japão, um país super desenvolvido, né? Tem uma cultura, tirando, né, tirando ali algumas coisas, né, uma boa cultura, mas é uma sociedade que prega muito aquele trabalho excessivo. E não é à toa que lá, né, há pesquisas que mostram que muitos japoneses, justamente por ter essa cultura de trabalhar muito excessivamente, muitas horas, acabam criando ali desenvolvendo problemas psicológicos, problemas de a pessoa cansada, não vive, sabe? Às vezes para até esconder, para encobrir, às vezes ali uma vida vazia, uma vida sem, obviamente sem Deus, mas ali a pessoa não acaba não criando, né, uma família, desenvolvendo nessas partes que é muito importante na vida de um ser humano. Então, essas coisas também elas não tratam a dor do ser humano, apenas encobrem. Então, somente Deus, por intermédio de Jesus Cristo, ele trata de nossas dores. Eles não encobrem, eles curam, eles trazem a solução. Então, esse versículo nos leva a refletir sobre como, muitas vezes, buscamos o alívio em fontes que não podem proporcionar a verdadeira paz. A confiança de Davi não estava em suas habilidades militares, na sabedoria humana ou em qualquer outra estrutura, mas em Deus. Como eu tinha dito, né, ele poderia ali se, se apoiar em seu exército, em seu poderio militar, na sua sabedoria, que ele era um homem muito sábio, inteligente, e em qualquer outra estrutura que ele tinha em seu reino, mas ele confiou em Deus. Era um homem realmente que, como diz a palavra, né, era segundo o coração de Deus, sempre
buscavam, em todos os seus sofrimentos, aflições, ele buscava a Deus. Esse conceito ressoa claramente em todos os outros momentos na Escritura, como em Jeremias 17, dos versos 5 ao 7, onde Deus declara: Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de Deus. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A gente vê aqui, irmãos, que alguns podem até entender errado que o problema não é confiar nas pessoas, né? Obviamente, a gente pode confiar nas pessoas, né? Confiar na esposa, no marido, nos pais, nos irmãos da fé, nas pessoas. O problema aqui é que a confiança que Deus aqui está se referindo é aquela de se apoiar justamente, né? Buscar o refúgio no ser humano. E na versão aqui que eu vou colocar aqui para os irmãos, em Jeremias 17, na versão NVI, e traz justamente um melhor entendimento. Ó. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Então, que faz da humanidade mortal, falível, a sua força. Ou seja, coloca a confiança dela, a segurança de vida dela na mão de uma pessoa, na mão de outras pessoas. Aí sim essa pessoa está errada. O coração dela, desse homem, se afasta, se aparta de Deus. Então, maldito o homem que faz isso. Porque ele está fadado ao fracasso, ele está fadado a cair. A salvação dele está na mão de um homem que a qualquer momento pode morrer. Como um salmista que fala em Salmo 46, 146, ó. Incapaz de salvar, ó, eles voltam ao pó. Então a segurança dele, a salvação dele, está assegurada numa pessoa que a qualquer momento pode falecer, retornar ao pó, e naquele mesmo dia acaba os seus planos, seus pensamentos, tudo. E ela vai ficar desamparada, à mercê da sorte. Então essa é a segurança, né? Essa é a confiança que Deus condena. Não colocarmos a nossa segurança, né, de vida, de salvação na mão de pessoas ou de uma pessoa, na humanidade mortal. Mas em contrapartida ao que Deus fala, ó, no verso 7 ele fala: Mas bendito, bem-aventurado, abençoado é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Porque olha só que interessante. Essa pessoa, ela será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa, olha aí, no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, aqui a figura é como uma árvore, né, plantado ao ribeiro, ou seja, uma árvore ali que é plantada na beira de um rio, ela está sempre sendo alimentada. E a gente sabe que Deus nos alimenta com o Espírito Santo dele, né? Com as dádivas dele. Então a pessoa que confia no Senhor, que coloca confiança nele, é como uma água, perdão, como uma árvore plantada junto ao ribeiro, ali nas águas. Sempre está tendo ali, né, as raízes dela perto ali, sendo alimentada à beira do ribeiro. E não temerá quando chegar o calor. Aqui a gente pode trazer aqui uma figura de linguagem, né? Trazendo. Não temerá quando chegar as dificuldades, porque as suas folhas estarão sempre verdes, ou seja, a pessoa sempre estará vigorosa, forte, preparada para suportar esses momentos que venham, né? As dificuldades. Ó, não ficará ansiosa no ano da seca. Muitas vezes as pessoas elas têm a ansiedade justamente porque as suas raízes não estão em Deus.
Então não está sendo alimentada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos alimenta, nos dá forças, estira toda a nossa ansiedade, nosso temor. O ano que vem a seca, né? Ou seja, esses momentos de aflições que vêm em nossas vidas, né? Momentos difíceis, não deixará de dar fruto. Lembra do fruto do Espírito que Paulo fala em Gálatas 5? Frutos do Espírito, fruto. Vamos dar uma olhadinha rapidamente em Gálatas 5, fazendo aqui um paralelo, né? Uma figura ali de linguagem. Frutos do Espírito é amor, alegria, paz, ó. A pessoa está em paz. Quando vem o ano da seca, quando chega o calor, ela está em paz. Que é o Espírito Santo de Deus que alimenta a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, mesmo nesses momentos de dificuldades, ela não deixa de dar fruto. Então, que nós possamos, assim como a figura aqui que Jeremias traz, ter, né, nossas raízes firmes no Senhor. Sermos como essas árvores plantadas junto às águas, que as raízes delas estão no ribeiro, sendo sempre alimentada pelo Espírito Santo de Deus, pelas águas, né, da vida. Como até o próprio Senhor Jesus ele traz, né, essa figura das águas da vida, que nos alimenta, que flui de dentro de nós. E as nossas folhas sempre serão verdes, sempre estaremos vigorosos, fortalecidos. Jeremias traz, né? Vou trazer esse versículo aqui mais para frente, mas já aqui trazendo, né? Isaías 40, 31 fala o seguinte, ó: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas, como as águias, correrão, não se cansarão, andarão e não se fadigarão. É exatamente isso. Aqueles que esperam no Senhor, que renovam as suas forças em Deus, sempre serão renovados. As nossas forças, irmãos, serão renovadas. Serão como as águias. Correrão, não se cansarão, andarão e não se fadigarão. É justamente aqui muito parecido que Jeremias traz aqui. As suas folhas sempre serão verdes, sempre estarão vigoroso. A ansiedade não abalará a pessoa quando chegará o ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, nos fortalecermos no Senhor, trazendo, nos fortificando em Deus. Amém? Então, que nossas raízes estejam firmes no Senhor e nunca, né, fazemos do homem, né, um dos homens, da humanidade, o nosso braço, né? Bom, trazendo aqui também um exemplo do Antigo Testamento, a jornada de Israel no deserto é um dos maiores exemplos do povo esperando em Deus. Quando enfrentaram a escassez de recursos, a falta de água e de alimentos, muitos de Israel murmuravam e questionaram, mas Deus sempre se revelou fiel, fornecendo o maná e a água de uma rocha, né, as águas de Meribá. Em Êxodo 14, diante do Mar Vermelho, quando o povo estava encurralado pelos egípcios, Moisés o exortou a esperar em Deus, confiando que ele abriria o mar e os libertaria. Esse exemplo é claro de descanso e confiança em Deus, onde, apesar das circunstâncias adversas, o povo deveria descansar na certeza de que a salvação viria de Deus. Eles precisavam esperar, confiar, descansar na promessa de que um Deus que os livraria de todos aqueles obstáculos que aos olhos humanos pareciam impossíveis de serem superados. Então, um exemplo aqui claro sobre o descanso do povo, né, de Israel, dos israelitas em Deus, nesse episódio, né, do Êxodo 14, que é isso, né, diante ali do Mar Vermelho, o povo sendo encurralado pelos egípcios, Moisés chama, né, os exorta, ó, espere em Deus,
E hoje o Espírito de Deus, né, e às vezes usado também por muitos líderes, pregadores, nos chama também, nos exorta, ó, espera em Deus, descansa no Senhor, confiando que Ele nos libertará hoje, né, dos mares vermelhos, né, digamos assim, da vida, que às vezes vem muitas dificuldades, os momentos difíceis. Isso é um exemplo claro de descansar em Deus, apesar das circunstâncias diversas que muitas das vezes a gente passa, temos a certeza de descansar no Senhor e que a salvação virá somente de Deus. Então precisamos também fazer a mesma coisa que esperar, confiar, descansar na promessa de que Deus nos livrará de todos os obstáculos, de todas as crises, de todas as aflições, dos medos, que às vezes nossos olhos parecem impossíveis de serem superados, mas justamente usamos os olhos da fé. Como Paulo fala em 2 Coríntios 5:7, o justo vive pela fé. Não andamos por vista, mas pela fé. Então devemos exercer o olho, né, o olhar da fé, de confiar no Senhor. Todo e qualquer obstáculo, se confiarmos em Deus, exercemos a fé, a confiança nele, será superado. Também conceito de esperar no Senhor no Antigo Testamento, né, na Antiga Aliança, em Salmo 62, novamente, quando fala de esperar em Deus, se encaixa perfeitamente no contexto mais amplo de confiança plena no descanso no Senhor. E aqui novamente, né, como eu citei agora há pouco, né, Isaías 40, no verso 31, que todos que esperam, né, no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas, né, como as águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Aqui o conceito de esperar em Deus é descrito não como uma espera estagnada, né, algo ali vazio, mas é uma preparação para recebermos a força renovadora. Temos a nossa força renovada. Este versículo é um reflexo do descanso da alma em Deus, que nos renova e nos fortalece à medida que descansamos nele. Então, novamente, o Senhor sempre renovará as nossas forças. Até mesmo, né, os jovens fadigam, os jovens cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão, né, as suas forças. E um exemplo também no Novo Testamento, na Nova Aliança, vemos o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre. A ideia de descansar e esperar em Deus se torna ainda mais explícita no Novo Testamento, especialmente no ministério de Jesus Cristo. Em Mateus 11, dos versos 28, 31 ao 30, Jesus nos convida. Olha o convite que o Senhor nos faz. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui vemos uma oferta clara de descanso, não apenas do corpo, né, do físico, mas espiritual. O próprio Senhor Jesus, como o novo Moisés, oferece a verdadeira libertação, que, diferentemente da libertação do Egito, traz descanso eterno para a alma. Então ali, Jesus, como o novo Moisés, o libertador de nossas almas, do pecado, né, dos vícios. É justamente por isso, né, como as pessoas elas se entregam, né, aos vícios, né, a distrações, né, a entretenimento, é porque, infelizmente, a alma delas estão vazias de Deus, estão vazias de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas não têm satisfação a alma delas. Então Jesus nos convida, né, a descansarmos nele.
pois o jugo dele é suave, o seu fardo é leve. Então ele oferece a verdadeira libertação, que ali, como foi na libertação do Egito, né, do povo hebreu, foi uma libertação temporária. Muitos depois até morreram, né? Toda aquela geração ali que saiu do Egito faleceu, morreu, porque foram desobedientes, né? Ficaram ali é, acendendo a ira de Deus. Somente ali Josué e alguns poucos que adentraram a terra, né, prometida. Agora a libertação que Deus nos promete através do Senhor Jesus é eterna. É um eterno descanso de nossas almas, tanto ainda nessa vida, nessa terra, estamos ainda nesse mundo, nesse sistema maligno, e depois, na vinda dele, quando ele retornar, sermos glorificados, aqueles que morreram no Senhor serem ressuscitados, para sempre viverão na eternidade, libertos, né, eternamente do pecado, né? Então é o descanso que o Senhor nos promete. Ele nos convida a descansar nele, entregar nossas preocupações, ansiedades, medos, para encontrarmos verdadeiramente a paz em sua presença, na presença de Jesus e na presença do Pai, do nosso Deus. A esperança do Senhor é como um fundamento para nós, irmãos, um descanso espiritual. Vemos a espera passiva conforme apresentada, né? Uma espera ativa conforme apresentada nas Escrituras, não é apenas espera passiva, mas uma confiança em Deus como fundamento para o descanso espiritual. Em Romanos 8:25, Paulo fala sobre esperarmos com paciência, apontando que a nossa esperança não está apenas nas coisas visíveis, mas na promessa da salvação final, que é a vida eterna. Então, esperarmos com paciência, que é a nossa maior fonte, né, que nos dá esse alívio. Esperarmos a salvação final, na promessa da salvação. Não olharmos somente para coisas visíveis, mas para as promessas do Senhor. O descanso em Deus é, portanto, uma expressão de confiança em sua fidelidade, tanto no presente quanto no futuro. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, dos versos 6 ao 7, ensina a igreja a lançar sobre Deus toda a ansiedade, prometendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e mentes, olha, em Cristo Jesus. Então, essa paz que as Escrituras nos apresentam, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, o que seria, né, exceder todo esse entendimento, é que mesmo em meio ao caos, às aflições, em meio às dificuldades, a tudo o que ali às vezes vem sobre nós, estamos em paz, estamos quietos, pacientes, né? Estamos ali com o nosso coração calmo. Não estamos desesperados, né? Ansiosos, cheios de medo. Essa é a paz que excede todo entendimento, uma paz que às vezes aos olhos humanos as pessoas não entendem. Às vezes, poxa, a pessoa está passando por tanta coisa, mas mesmo assim ela está calma, ela está tranquila, sabe? Apresenta ali uma calmaria, né? Às vezes nem parece que está passando por tanta dificuldade, às vezes. Então é essa paz que excede todo entendimento, toda compreensão humana, e que guarda, ó, nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Então, se a pessoa ela confia no Senhor, o coração dela está calmo, está tranquilo. Apesar de muitas dificuldades, a mente dela, ela consegue, na hora de dormir ali, né, colocar ali a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, em paz. Como o salmista fala em Salmos 3, como aqui em Salmos 3 e 4.
Ó, ó, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é o que me sustém. Então a pessoa na hora de dormir, ela deita, ela dorme tranquila, acorda, ela deita em paz e acorda na paz do Senhor, porque ela sabe que o Senhor é que sustenta ela, que cuida dela. No Salmos 4 também fala algo bem parecido. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, no Salmo 4, verso 8, ó. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, novamente, aqui o salmista está confiando no Senhor. Ele deita, ele em paz, ele se deita e logo adormece, ou seja, logo cai no sono, aquele sono profundo, né? Aquele sono gostoso. Só dorme tranquila. E depois acorda novamente na paz, porque ela sabe que somente o Senhor, somente Deus que faz ela viver em segurança, viver na paz que excede todo o entendimento. Então essa é um ensinamento que a palavra de Deus nos traz, que Paulo nos traz, que ensina todos nós, toda a igreja, a lançar sobre Deus toda a ansiedade, pois essa é a promessa que Deus faz para nós, a paz que abunde nos nossos corações, a nossa mente, que guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Por isso que Jesus faz, né, esse convite em Mateus 11, né, que vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. E no contexto da vida cristã, irmãos, descansar e esperar em Deus não é apenas uma experiência individual, mas comunitária, todos nós, toda a igreja. Como igreja, somos chamados a descansar em Deus juntos, como um corpo de Cristo. A espera em Deus nos une, irmãos, pois é um ato de confiança coletiva na promessa que Ele nos guiará e nos proverá. Não importa quão turbulentas sejam as circunstâncias ao nosso redor, né? Mas a certeza de que Deus é a nossa rocha firme é o que nos sustenta. Então não importa quão turbulenta, né, seja ali as circunstâncias que está ocorrendo ao nosso redor, né, no nosso lar, na nossa casa, ou às vezes no mundo, né, que acontece o que está acontecendo, às vezes vem crises mundiais, coisas que vêm ali tentar levar, né, as pessoas para o medo, para o desespero, mas não importa como seja, tão turbulento, né, seja, temos a certeza de que Deus é a nossa rocha firme e que nos sustenta. Assim como Davi, podemos dizer com confiança em nossos corações: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Em um mundo agitado, cheio de incertezas, de desafios, o convite de Salmo 61:1, perdão, o convite de Salmo 62:1 ressoa com clareza. A verdadeira paz e descanso vem de uma confiança inabalável em Deus. Esse descanso não é apenas um escapismo das dificuldades da vida, não é apenas escapar delas, mas uma posição firme no Senhor que nos dá força, esperança e renovação. Então não é algo somente também para buscarmos essa confiança só nos momentos difíceis, né, como um escapismo ali das dificuldades da vida, mas deve ser algo pleno, algo constante, contínuo em nossas vidas todos os dias, seja nos momentos mais ali turbulentos, né, de maior dificuldade, mas também nos momentos às vezes que a vida do cristão ali, a nossa vida está mais em paz, né, mais tranquila. A gente já, né, já saiu ali, já passou por um deserto, agora já estamos ali andando mais em, como diz o Salmo 23, né, em campos verdejantes, né, ali em águas tranquilas, navegando em águas tranquilas. Essa confiança deve ser plena em todo momento. Tem que ser exercida todos os dias, irmãos, todos os dias, de dia e de noite, para lapidar, né, para reforçar essa confiança, alimentarmos nossos corações com essa confiança, sermos nos dando forças
renovação. E a esperança, essa esperança que é a âncora de nossa alma, como Hebreus 6 diz. A esperança, essa esperança nossa, irmãos, é a âncora, é como uma âncora de nossas almas. Vamos dar uma olhadinha rapidamente, Hebreus 6. Hebreus capítulo 6. O autor lhe fala que a esperança é a âncora de nossas almas. Vamos ver aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos procedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? A esperança que temos no Senhor, essa esperança de sermos aqui, ó, como fala, né? Sejamos firmes, encorajados, nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Por meio das dificuldades ao qual o impossível de Deus ele age em nossas vidas. Deus, aquilo que achamos impossível, Deus ele age. Então, essa esperança é como a âncora da alma, que deixa firme, não deixa, né, sermos levados pelas ondas do mar, né, pelas ondas da vida, pelos ventos, nos deixa firmados no Senhor, que é a nossa rocha inabalável. Como o nosso Senhor Jesus nos ensinou, vir a Ele. Encontramos descanso para as nossas almas, pois Ele é a nossa paz. E como igreja devemos aprender a descansar juntos em Deus, sabendo que a nossa salvação vem somente dele, que é fiel para cumprir todas as suas promessas. Aprofundemos-nos então no descanso e na confiança exclusiva em Deus, aguardando com esperança, porque dele vem a nossa salvação. Então que essa palavra venha refletir, né, irmãos, e venha nos convidar a um descanso profundo, uma confiança exclusiva em Deus, sem depender das soluções humanas, mas esperando com paciência pela salvação que Ele nos oferece, né? Sempre estamos firmes no Senhor, em oração, confiando nele. Seja qual a dificuldade for, os desafios, né? Os obstáculos que parecem ser impossíveis de ser superados. Vemos como o povo em Israel, que teve o milagre de atravessar o Mar Vermelho, através de Deus que vencemos os gigantes. Tem, né, os mares abertos, que nos fortalece todos os dias. Então, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, possamos sempre nos refugiarmos em Deus, pois somente dele vem a nossa salvação, esperar fazer com que a nossa alma verdadeiramente descansa no Senhor nosso Deus e em seu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Então, é isso. Peço novamente que os irmãos deixem o like, é muito importante, possam comentar aqui, deixar um amém, um glória a Deus, o que essa palavra falou em seu coração, deixar talvez uma dúvida, terem todo o prazer de estar lendo e respondendo, e compartilhando em suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, edificar mais vidas, para que possam também chegar até Deus e, né, como diz aqui a imagem, meus irmãos, descanse em Deus, repouse no Senhor. Amém? Então, meus irmãos, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.